Motivo de muita alegria ter a oportunidade de estar aqui novamente para refletir com os irmãos a respeito da palavra de Deus, para falarmos a respeito do amor de Jesus Cristo e da graça revelada a nós através de sua morte e ressurreição naquela cruz. Aleluia, nós estamos aqui hoje no 11º culto de toda essa trajetória de estudos a respeito de tesouros em vaso de barro. 11º culto de ensino desse estudo que estamos fazendo a respeito de tesouros que são confiados a nós, vasos de barro. Como eu já disse em um outro culto, o valor não está no vaso, porque o vaso é de barro. Barro é uma coisa comum, barro é uma coisa acessível para todos, mas o valor está no tesouro confiado ao vaso de barro. Você, meu irmão, não tem valor pelas suas próprias forças. Você, meu irmão, não tem valor pela sua própria medida, mas o seu valor está naquilo que o Deus Todo-Poderoso confiou a você. Se você hoje olha para você e se enxerga como alguém que não vale nada, eu vim aqui no dia de hoje dizer, de fato o vaso não vale, mas o Espírito que habita em você, a glória que o Senhor te confiou é um tesouro valioso. Então se coloque de pé, se alegre na presença do Senhor, porque o seu valor não é medido por aquilo que você é, mas por aquilo que Deus te entregou. Aleluia! Então, meu irmão, você vale muito. Você é filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, cheio de um tesouro precioso. No dia de hoje, nós vamos falar sobre um assunto um pouco complicado. Nós tratamos aqui a respeito de tesouros muito importantes. Eu me lembro do tesouro da fé. Nós tratamos a respeito de comunhão com Cristo, a respeito da igreja, a respeito da palavra. Tesouros que são inestimáveis para a vida cristã. Mas o assunto de hoje é a respeito de uma situação que gera em nós tesouros necessários. É uma situação e momentos que nós passamos, não por escolha, porque se pudéssemos escolher, com certeza escolheríamos não passar. Mas momentos, situações que temos que passar, porque elas geram em nós tesouros inestimáveis e essenciais para a vida cristã. Sem mais delongas, vamos começar. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Leremos apenas um versículo para sermos breves, mas já iremos conseguir entender o mistério que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Romanos 8, versículo de número 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mais uma vez, porque para mim tenho por certo que as aflições, os sofrimentos que eu passo aqui na terra, nesse tempo presente, não são em nada comparáveis, não chegam aos pés da glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada quando? Quando as promessas do Senhor Jesus se cumprirem e Ele vier nos buscar para vivermos a eternidade em glória com Ele no céu. Aleluia! Hoje nós iremos falar sobre o sofrimento, que é assunto complicado. Eu já quero começar dizendo que o sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável na vida do ser humano. Homens e mulheres, vivemos na terra. E o próprio Jesus nos diz, através da sua palavra: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão sofrer, porque o sofrimento ele é inevitável. No mundo o homem sofre. No mundo tereis aflições. Mas Jesus completa: tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
No mundo vocês vão ter sofrimento, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, se mantenha firme e olhe para mim, porque eu sou aquele que passou pelo sofrimento, mas triunfou. Eu sou aquele que sofreu, padeceu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! E o primeiro questionamento que nós, enquanto servos de Deus, nós escutamos, e se você não escutou, eu imagino que em algum momento da sua trajetória e da sua caminhada com Cristo, você escutará. Você é crente e passa por isso? Mas você é cristão e está sofrendo desse jeito? Nossa, mas por que você sofre tanto? Você não serve a Deus? Por vezes, as pessoas têm a mania, ou as pessoas têm a tendência de pensar que crente não sofre. Por vezes, as pessoas têm a mania de pensar que por ser cristão está isento de passar sofrimento. Por vezes, até pessoas dentro da igreja têm isso no coração. Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu estou na oração de domingo a domingo, eu faço jejum, eu sou fiel e constante, eu não vou passar por nenhum tipo de sofrimento. E não é isso que o Senhor nos revela através da sua palavra. Não é isso que o Senhor nos ensina. De Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último capítulo das Escrituras Sagradas, nós vemos relatos de homens e mulheres, servos de Deus, homens fiéis, homens dedicados, homens que andaram e caminharam com Deus, vivendo uma vida íntegra, uma vida de entrega verdadeira, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de comunhão com o Pai. Homens e mulheres que, quando nós olhamos, nós temos como exemplo homens e mulheres que são servos e filhos exemplares e que passaram por sofrimento. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor revela através da vida de homens e mulheres que mesmo aqueles que vivem uma vida íntegra com Deus, mesmo crente, passa por dificuldade, passa por sofrimento. Sabe por quê? Porque o sofrimento é necessário. O sofrimento é necessário. Passar por sofrimento não é escolha, porque eu já disse, se você pudesse escolher, se eu pudesse escolher, é óbvio que nós não escolheríamos sofrer. Mas passar por sofrimento é necessário para que Deus desenvolva em nós a capacidade, o caráter, as habilidades, as características que Ele precisa que nós tenhamos para que possamos viver uma vida íntegra com Ele. O sofrimento, ele transforma aquele que passa pela situação e ele transforma também aquele que vive em volta no momento da situação. E o que eu vou dizer para vocês, eu vou me respaldar na história de um homem que em toda a Bíblia nós podemos dizer, ele chegou no fundo do poço. Ele conheceu o fundo do poço. E eu falo aqui sem medo de errar. Se teve alguém que viveu e padeceu sofrimentos horríveis, foi Jó. A história de Jó é uma história que nos intriga. Que pode intrigar aqueles que pensam, mas crente passa por sofrimento? Jó era fiel. Jó era íntegro. O próprio Deus deu testemunho de Jó, dizendo que Jó era um filho que andava nos seus caminhos. Jó intercedia e oferecia sacrifícios pela sua casa, pelos seus filhos. Jó era um homem constante, porque a constância também faz parte de viver uma vida íntegra com Deus. Jó era um homem fiel. Jó era um homem que vivia um relacionamento verdadeiro e integral com Deus. Jó não era crente só no domingo à noite na igreja, mas Jó era crente na segunda de manhã, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias. Um crente em período integral tem intimidade com Deus. Mas nem todas essas características, qualidades ou desígnios de Jó o impediram de passar pelo sofrimento. Jó perdeu tudo. Perdeu suas fazendas, Jó perdeu seu gado, Jó perdeu seus filhos. Jó foi acometido de uma terrível enfermidade.
Jó perdeu amigos, Jó perdeu seu status social, Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha na terra, e tudo aquilo que quem olhava dava valor, quem via de fora falava, nossa, Jó é feliz porque Jó tem, olha, muitos filhos. Jó é íntegro e serve a Deus porque Deus o abençoa. Jó é íntegro e serve a Deus porque ele tem fartura dentro da tua casa. Mas Jó perdeu tudo e continuou íntegro e servindo a Deus, ainda que no meio do sofrimento. Jó perdeu tudo. Tudo. Jó chegou no fundo do poço. E foi no fundo do poço que, através da vida de Jó e através do sofrimento daquele homem, Deus nos ensina uma lição. Foi através da vida e do sofrimento de Jó que Deus nos mostrou a importância de ser. Porque Jó nos mostra que ele era adorador. Jó não adorava a Deus por aquilo que ele tinha, mas Jó perdeu tudo e continuou adorando ao Senhor no meio do sofrimento. O sofrimento vem para mostrar para mim e para você que não depende a situação, não depende o momento em que você está vivendo, mas permaneça adorando ao Senhor. Adorador não é qualidade que depende e varia de acordo com os seus sentimentos, mas adorador é o jeito que Deus te criou, está no seu DNA, então adore ainda que as circunstâncias sejam adversas. Faça como Jó, que perdeu tudo, mas não perdeu a característica de filho. Jó não perdeu a identidade de adorador, porque quem é, continua sendo. Você é adorador e foi criado para adorar ao Rei dos Reis. Através do sofrimento de Jó, através das lágrimas e do sofrimento daquele homem, o Senhor tem falado a gerações, através de sua palavra, sobre a importância de adorar, independente da situação. Enquanto seres humanos, nós temos uma tendência. Se eu estou feliz, eu vou lá e eu oro. Se está tudo dando certo, eu dou glória a Deus, aleluia. Se aconteceu do jeito que eu queria, eu estou sentindo de ir para a igreja hoje. Mas através da vida de Jó e através do sofrimento, o Senhor nos ensina. Está sentindo? Vai para a igreja, adora. Mas se você não está sentindo, faz do mesmo jeito. Porque adorar não depende do seu sentimento. Adorar depende do seu comprometimento com Deus e da sua fidelidade. O sofrimento não vem para impedir você de ter acesso a Deus. Mas o sofrimento vem para mostrar que, independente do que você esteja passando, você continua um adorador. E outro exemplo que nós temos na Bíblia, quando falamos de sofrimento, este nome também logo vem à nossa mente, José. José foi traído pelos seus próprios irmãos. José traído dentro de sua própria casa. A nossa casa é o nosso lugar de refúgio, né? É em casa que a gente se sente acolhido, é em casa que a gente se sente seguro, é em casa que a gente baixa a guarda, se sente feliz, mas José foi traído dentro de casa. José foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. Ele foi caluniado, preso, humilhado. José, o sonhador, tinha de tudo e todos os motivos para desacreditar nos sonhos que Deus havia lhe entregue. José, um menino que ainda muito jovem passou por todo esse tipo de situação, tinha todos os motivos que um jovem precisa para falar: eu não vou servir mais a Deus porque Deus me abandonou. Eu não vou continuar porque Deus não olha para mim. Eu não acredito mais nos meus sonhos. Eu não acredito mais naqueles sonhos que Deus me confiou, porque olha o que estou passando. E quantas vezes nós, enquanto cristãos, não nos apoiamos em desculpas desse tipo no meio de uma situação de adversidade? Eu não vou mais continuar, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para a oração, eu não faço mais parte do conjunto das irmãs, eu não faço mais parte do conjunto de jovens. Deus não está me vendo. Meu irmão, através da história de José, o Espírito Santo fala ao teu coração hoje. Ele é o Deus que escreve, traça histórias pela estrada do sofrimento. Eu não sei o que você está passando e eu não sei qual o tipo de sofrimento que tem te envolvido nos últimos dias, mas a exemplo de José, não desacredite nos sonhos que Deus colocou no seu coração
pelas situações que têm acontecido, porque o sofrimento serve de estrada para que Deus cumpra as promessas dele na sua vida. Em nenhum momento, e para Deus, o sofrimento não é impedimento. Para nós, enquanto humanos, seres humanos, nós achamos que o sofrimento vem para impedir que as promessas sejam cumpridas. É assim que nós enxergamos situações de adversidade. Mas Deus, que enxerga lá de cima, Ele olha o sofrimento e Ele fala: estou fazendo caminho, estou fazendo estrada, estou construindo os meios, eu estou construindo a maneira, porque quando eu fizer, vai saber que quem fez fui eu. Eu estou construindo a situação, porque quando acontecer vai falar: não tinha jeito, foi milagre. Não tinha saída, aconteceu porque foi a mão de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. José tinha motivos para desacreditar nos sonhos que Deus havia lhe entregue. José tinha motivos. Mas o que o Senhor nos diz nesta manhã, através da vida desse jovem, é que o sofrimento de José, o sofrimento daquele jovem, daquele menino ainda tão novo, que escolheu e decidiu permanecer fiel ainda no meio da tribulação, ainda no meio de um povo estranho, ainda que estava sendo caluniado, preso, humilhado, esquecido, José guardou consigo a fé no Deus que ele servia. E foi nesse momento que Deus usou o sofrimento e essa história de lágrimas para escrever uma solução e trazer sobre todo um povo resposta e socorro no tempo oportuno. Foi através da vida de José, através da vida desse menino que chegou no Egito de uma maneira não a ideal. Chegou no Egito como escravo, não é a maneira ideal, mas que dentro deste país foi exaltado a ponto de ser governador, simplesmente para cumprir os propósitos que Deus tinha, não para a vida dele, não para a família dele, não somente para o povo do Egito, mas José, através do sofrimento que padeceu, foi instrumento de Deus para abençoar gerações, para abençoar famílias e famílias dentro do povo de Israel, famílias e famílias dentro do povo do Egito e famílias que moravam nas cidades vizinhas, porque quando veio a fome, José estava lá e tinha estratégia dada por Deus para estocar comida e distribuí-la a todas aquelas pessoas. O sofrimento de José não foi em vão, mas o sofrimento de José foi Deus moldando nele o caráter necessário para ser governador de uma grande nação. Os sonhos de José não foram embargados pelo sofrimento que ele passou, mas os sonhos de José foram impulsionados pelas lágrimas que ele derramou no caminho. Porque foram os sofrimentos e as lágrimas, as angústias e as tribulações que forjaram em José, através da ação e da mão poderosa de Deus, as características necessárias para que ele vivesse o sonho que Deus havia lhe prometido. O sofrimento de José em nenhum momento foi o impedimento para que Deus cumprisse as promessas dele. A palavra do Senhor nos diz, Deus fala: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Ainda que o cenário seja adverso, ainda que a situação seja contrária, ainda que você não esteja entendendo nada, que você olhe em volta e você veja tudo dando errado, o Senhor te diz nessa manhã que é pela estrada do sofrimento que Ele vai abrir caminho de vitória dentro da tua casa. É pela estrada do sofrimento que você vai passar cantando e louvando, exaltando ao nome do Senhor, que é fiel e cumpre tudo que Ele te prometeu. Aleluia. Com José nós aprendemos que sofrimento não embarga sonho, mas sofrimento impulsiona sonho. Outro exemplo que nós temos na Bíblia sobre pessoas que padeceram, Noemi e Ruth. Noemi sai de Belém com seu esposo Elimeleque, seus 2 filhos, em um momento de adversidade. Belém entra em crise. O significado de Belém, irmã Aline? Belém significa casa do pão. Belém, onde a presença do Senhor estava. Mas naquele momento, Belém entra em crise, não há alimento. Ruth e Elimeleque, seus 2 filhos, decidem ir para Moabe. Moabe, uma cidade da vizinhança, uma cidade de inimigos, uma cidade que adorava deuses pagãos. Eles saíram da casa do pão acreditando que encontrariam alimento no meio dos pagãos. E chegando em Moabe, o que eles encontraram foi a morte.
Chega Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos. Os 2 filhos se casam com 2 moças moabitas. Elimeleque morre. Passado um tempo, os 2 filhos morrem. E temos 3 mulheres, 3 viúvas, desamparadas, sem perspectiva. Quem olhava para elas pensava, coitadas, vieram procurando alimento e encontraram, foi o fim da história. Vieram procurando um socorro e encontraram o fim da história. Quem olhava para Ruth e para Noemi, para Orfa naquele momento, não acreditava que haveria uma saída, porque eram 3 mulheres totalmente desamparadas. Nesse momento, Orfa, uma das noras de Noemi, decide voltar para a casa do seu pai. Orfa estava no seu direito. Como seu esposo havia falecido e não havia outro filho de sua sogra para que ela pudesse desposar, ela tinha o direito de regressar para a casa de seu pai e foi o que ela escolheu. Agora Ruth havia se afeiçoado à sogra. Ruth e Noemi eram companheiras. Elas tinham um relacionamento e uma união, uma amizade. E Ruth decide permanecer com Noemi, ainda que a situação seja adversa. E essa escolha de Ruth de permanecer com Noemi trouxe para ela sofrimento. O que eu quero dizer com isso? Elas decidiram voltar para Belém. Chegou a notícia que a crise havia passado na cidade de Belém. Então, as 2 decidem regressar. A volta doeu. Foi uma volta dolorida. Porque quem saiu com o marido e 2 filhos voltava totalmente desamparada. Quem saiu em busca de uma nova história, em busca de um novo começo, em busca de esperança, voltou totalmente desolada. Noemi dizia, não me chame mais Noemi, mas me chame Mara, porque hoje sou amarga. Aquela mulher experimentou dores tão profundas. Aquela mulher experimentou dores e angústias, vergonhas e sofrimentos tão profundos. Ao chegar em Belém, Ruth e Noemi não tinham nada. E aquelas 2 mulheres sem nada, sem perspectiva, aquelas 2 mulheres abandonadas e sozinhas, não desistem no meio do sofrimento, mas vão à luta porque elas sabem que Deus é fiel na vida delas. Ruth, então, se casa com Boaz. Boaz, aquele que veio para resgatá-las, aquele que veio para restituir o que havia sido perdido. No momento que elas regressaram para a cidade onde estava a presença de Deus, o que elas tinham perdido foi restaurado. Porque se você em algum momento saiu achando que lá fora você ia encontrar algum tipo de solução que não tinha aqui dentro, quando você voltar você vai perceber que tem um remidor aqui dentro pronto para te restaurar tudo aquilo que foi perdido pelo tempo de sofrimento. O sofrimento dessas 2 mulheres foi tanto que elas padeciam necessidades financeiras, elas padeciam necessidades psicológicas, sociais, elas eram desprezadas realmente. Não tinham alimento, por vezes não tinham vestes, elas não estavam vivendo às margens da sociedade. Mas em nenhum momento o Senhor as abandonou, muito pelo contrário, por permanecerem fiel e por não desviarem dos caminhos do Senhor no tempo do sofrimento, por regressarem à presença de Deus, o Senhor honrou aquela família. Noemi, que não queria ser chamada Noemi, queria ser chamada Mara, porque considerava que já não tinha motivos para sorrir, foi agraciada com uma nora, que ela dizia, Ruth para mim é melhor do que 10 filhos, ela me traz alegria, ela me traz novo ânimo, ela é a minha alegria. E Ruth, casada com Boaz, uma família preparada por Deus, teve a honra de fazer parte da genealogia do Messias. O sofrimento daquelas 2 mulheres e uma história que para quem olhava de fora falava, não tem mais jeito, acabou. Quem via de cima e quem traçava aquela história era Deus. E Deus olhava e falava, é na estrada do sofrimento que eu escrevo nova história. É na estrada das lágrimas que eu escrevo novos caminhos. E é através do sofrimento que eu vou mandar o Messias, o Salvador, aquele que vem para resgatar a todos dos pecados, aquele que vem para trazer novidade de vida. É através do sofrimento dessas 2 mulheres que padeceram, sofreram, erraram, mas se reconciliaram, regressaram, que eu, o Senhor, mostro a minha fidelidade. Aleluia, aleluia. Ruth e Noemi não pararam no meio do sofrimento,
mas através do sofrimento delas, a genealogia seguiu. E um dia nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor, para nos trazer salvação, para nos trazer vida e a vida eterna com abundância. Aleluia. E ao falar de sofrimento, não tem como, não existe possibilidade de deixar de falar de Jesus Cristo. Afinal de contas, se estamos aqui hoje, é por causa dele. Se hoje falamos, é por causa dele. Se hoje vivemos, respiramos e existimos, é por causa dele. Se temos uma esperança futura e uma esperança de eternidade, são pelas promessas que um dia ele nos fez. Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, que nasceu como homem, viveu como homem, cresceu como homem, morreu como homem. Padeceu, foi humilhado, sofreu. E no Getsemane eu posso dizer, sem medo de errar, que Jesus experimentou as maiores angústias que um homem jamais experimentou. No Getsemane eu posso dizer que Jesus experimentou a dor mais amarga do sofrimento humano, a ponto que o seu corpo físico não suportava. A palavra do Senhor nos revela que Jesus em um ponto estava sofrendo tanto e padecendo pelos meus e pelos seus pecados, que o seu corpo suava gotas de sangue. O seu corpo suava gotas de sangue, tamanha era a angústia do nosso mestre. E o que nós aprendemos com o sofrimento de Jesus? Jesus jamais fugiu do sofrimento, apesar de saber tudo o que lhe esperava. 780 a.C., o Senhor nos diz através do profeta Isaías: as minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo o meu rosto dos que me afrontam e me cospem. Isaías 50, versículo de número 6, para você ler aí na sua casa. Isso aqui é o Senhor Jesus dizendo: eu sei o que eu vou sofrer. Eu sei quão grande será a minha angústia, mas eu não me escondo e eu não me amedronto perante o sofrimento. Meu irmão, você pode estar pensando: Irmaline, Jesus era Deus, Filho de Deus. Ele não sentiu dor, não. Então eu venho aqui para te dizer que como você e eu sentimos dor no nosso corpo físico, Jesus também sentiu. Eu venho para dizer que como você e eu sentimos angústia, tristeza, o psicológico um pouco entristecido, Jesus também sentiu. Mas em nenhum momento ele se intimidou pelo sofrimento. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que a missão que ele carregava era muito maior do que aquele sofrimento que lhe esperava. Jesus não parou, e eu vou te dizer por que Jesus não parou, por sua causa. Jesus não regrediu, não regressou, Jesus não voltou atrás e não desistiu de passar por todo esse sofrimento, sabe por quê? Porque lá na cruz do Calvário, ele olhava para mim e para você aqui no dia de hoje, ele falava: vale a pena o sofrimento, porque eu sei o resultado do meu sofrimento. Vale a pena padecer hoje, porque eu sei lá na frente o que vai acontecer. E a lição que fica para mim e para você no dia de hoje: vale a pena padecer aqui na terra, porque breve vem o dia que as trombetas soarão e nós estaremos com Cristo na eternidade, com glória, e em nada há de ser comparado esse sofrimento terreno, a glória que em nós há de ser revelada. Vale a pena passar o sofrimento, porque eu sei para onde eu estou indo. Vale a pena não voltar atrás, porque eu conheço o Deus que me fez a promessa. Vale a pena permanecer, ainda que a circunstância seja adversa, porque aquele que me prometeu é fiel, e eu vejo pelos olhos da fé os cumprimentos das promessas dele na minha vida. Aleluia! As mais importantes lições da vida cristã são aprendidas no meio do sofrimento. Os mais belos testemunhos são gerados no meio do sofrimento. As mais belas histórias e as maiores manifestações da glória de Deus são geradas no meio de sofrimento. E eu gostaria de destacar 3 tópicos, eu estou finalizando. 3 tópicos importantíssimos. São 3 coisas, mas não são as únicas, que são geradas em nós através do sofrimento.
Destaquei 3, mas nós temos diversas outras qualidades e condições que são geradas em nós quando suportamos o período de sofrimento. Porque o que eu quero dizer para você, que assim como foi na vida de Jó, assim como foi na vida de José, na vida de Ruth, quando Jesus padeceu, morreu e sofreu, o sofrimento não foi o fim da história. O sofrimento nunca é o fim da história, mas o sofrimento é só um capítulo necessário para que nós possamos triunfar. O sofrimento e o que você está passando hoje, eu te digo com toda a certeza e autoridade que vem de Deus, não é o fim da sua história e não é aí que você vai parar, porque o sofrimento vem, a noite vem e o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento não é o fim da história, aí não é onde a sua história acaba, mas é um capítulo necessário, porque Deus está criando em você capacidade e característica para viver o novo dele na sua vida. Deus está te preparando através das lágrimas que você tem chorado para viver o extraordinário e o sobrenatural. Deus está te elevando a um nível de intimidade com Ele que antes dessa situação você não tinha. Deus está te levando a um nível de dependência dEle que antes dessa situação você não tinha. Mas Deus está dizendo, está sofrendo para viver o propósito que eu determinei. Está padecendo, mas vai viver a plenitude das promessas que eu fiz. Aleluia. Primeiro tópico. Nós somos quebrantados pelo sofrimento. Nós somos quebrantados pelo sofrimento. É da nossa natureza a arrogância. É da natureza humana. O ser humano, ele tem a natureza de ser arrogante, a tendência à soberba. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a achar que a gente é muita coisa. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a achar que a gente é muito grande. Mas a palavra do Senhor nos diz que, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça, mas que a Tua glória, Senhor, resplandeça na minha face. A exemplo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que pensava ser muito grande. Era rei da maior nação daquele período, e ele pensava que não tinha ninguém que pudesse ser como ele. Ele se considerava igual ou acima do próprio Deus. E foi nesse momento que Deus precisou, através do sofrimento, ensinar para esse homem qual era o lugar dele. Quando nós somos arrogantes, prepotentes, quando nós somos presunçosos e soberbos, o Senhor nos ensina, através do sofrimento, a termos um coração quebrantado. Nabucodonosor precisou sair do palácio e ir viver com os animais no pasto. Ele foi acometido de uma enfermidade, uma loucura, que o fazia pensar que era um animal. E ele vivia ali, no pasto, comendo grama. Ele chegou a um ponto humilhante para que ele pudesse reconhecer a natureza humana e que sem Deus ele não era nada. Mas o sofrimento trouxe um coração quebrantado. Porque para Deus mais vale um coração quebrantado e sincero na presença dele. A exemplo também de Saulo de Tarso. Alguns teólogos nos dizem que a conversão de Saulo de Tarso é a conversão mais famosa do Evangelho. Saulo de Tarso, que mais para frente seria o apóstolo Paulo, era um homem muito estudado. Era um homem muito conhecedor. Ele tinha conhecimento amplo da lei. Ele tinha um conhecimento amplo de toda a história. E era um homem disciplinado a ponto de levar até as últimas consequências para que a lei fosse cumprida. A preço de sangue. Saulo de Tarso era um homem que ele não considerava e ele não acreditava, ele não cria em Jesus Cristo, Filho de Deus, mas ele perseguia os cristãos e aqueles que proclamavam o Evangelho de Jesus. Saulo de Tarso era um homem muito firmado e baseado nos conhecimentos adquiridos pelos livros, mas que teve a vida transformada no momento que encontrou no caminho de Damasco com Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode ser muito inteligente, você pode ser muito estudado,
Você pode se basear na sua própria força e achar que não há ninguém como você, até o momento que você encontra com Jesus. Porque quem encontra verdadeiramente com Jesus, sai sabendo quem é. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu não posso nada, mas Ele pode tudo. Eu não faço nada, mas Ele faz tudo. Sozinha eu não vou para lugar nenhum, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós encontramos com Jesus, nós reconhecemos a majestade, a glória e o poder daquele que nos chamou. E nós olhamos para nós e falamos: Senhor, não a nós, mas a Ti toda a honra. A Ti, Senhor, toda a glória. A Ti, Senhor, todo o louvor. É aí que surge um coração quebrantado, sincero e uma adoração verdadeira perante o Senhor. Deus permite o sofrimento para que nós possamos nos quebrantar e reconhecer a sua glória. Segundo tópico, a disciplina vem pelo sofrimento. A exemplo do povo de Israel, saiu do Egito, e nesse caminho, por vezes o povo se desviou daqueles estatutos e daquelas leis que o Senhor havia ordenado. E foi através de punição e disciplina que o Senhor trouxe aquele povo de volta para si. O Senhor corrige aquele que ama. O Senhor corrige e direciona os caminhos daquele que ama. Então, se o Senhor está te corrigindo, e se hoje você olha e você sente: Senhor, que sofrimento, meu Deus, mas por que assim? O Senhor está te dizendo: eu estou corrigindo porque eu sei o caminho que eu tenho para você. Eu estou corrigindo porque eu enxergo além dos seus olhos, e eu sei que se continuar por esse caminho não vai dar certo. Eu sei que se continuar por esse caminho o fim é perdição, e é por isso que eu desço na terra com disciplina, para te trazer de volta para o caminho que eu trilhei para a sua vida. E não é porque Deus não te ama, mas é porque Ele te ama tanto que Ele se preocupa em corrigir o rumo que você está dando para a sua vida. Quando nós fugimos do rumo que Deus estabeleceu para nós, Ele é um Pai tão zeloso que Ele se preocupa em redirecionar, em corrigir o volante. Quando a gente tenta tomar o controle, Ele vem com disciplina e fala: filho, não é assim. Quem manda na sua vida sou eu. Lembra quando você entregou para mim? Então agora você vai seguir o caminho que eu determinei, porque eu sei os planos que tenho para ti. Planos de te dar um fim agradável, um fim bom, te dar vitória, para que você possa celebrar, para que você possa se alegrar nas minhas promessas. Terceiro e último tópico. Nós somos aperfeiçoados através do sofrimento. Eu estou falando aqui de sofrimento já há alguns minutos, e a gente sempre associa um sofrimento com caráter físico. Estou falando aqui de sofrimento e às vezes você está pensando em uma enfermidade, às vezes você está pensando num desemprego. Eu não sei, você está pensando em um sofrimento que te atormenta aqui na terra, uma vida física, e nas consequências que esse sofrimento tem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas a palavra do Senhor nos diz e nos mostra que o sofrimento vem para o nosso aperfeiçoamento. E não é um aperfeiçoamento para a vida aqui na terra, mas é um sofrimento que gera em nós aperfeiçoamento em caráter espiritual. Eu quero dizer que no momento do sofrimento, no momento da angústia, quando você está passando dificuldade, é nesse momento que você se aproxima do seu Pai. É no momento em que as coisas não estão saindo do jeito que você deseja. É no momento em que você não vê saída. Você olha para um lado, não tem saída. Você olha para o outro, não tem saída. É nesse momento que você se lembra de olhar para cima, para aquele que é poderoso para trazer a solução à sua situação. No sofrimento, a gente começa a valorizar mais as dádivas que o Senhor nos deu. E eu tenho um exemplo muito simples para isso e muito prático. O ano de 2020, nós fomos aí surpreendidos por uma pandemia. E a enfermidade, o Covid-19, tirava de nós a capacidade de respirar. Pessoas que contraíram essa doença, essa enfermidade nos graus graves, relatam uma falta de ar e um desespero, uma dificuldade para respirar. E foi nesse momento de sofrimento,
que a pessoa aprendeu a falar todos os dias: Senhor, obrigada, porque hoje eu acordei e eu posso respirar. Senhor, obrigada pelo ar que enche os meus pulmões. Obrigada, Senhor, pela vida e pela graça que o Senhor nos deu de nos levantar mais um dia e viver na Tua presença. É no meio do sofrimento que nós aprendemos a valorizar as dádivas que o Senhor tem nos entregue diariamente. Eu não sei se hoje você já separou um momento, um período do seu dia para agradecer a Deus. Se você está falando: eu não tenho pelo que agradecer, Marlene, eu estou passando por um momento de sofrimento muito grande. Eu estou passando por uma luta, por uma prova, por uma tribulação, e eu não tenho pelo que agradecer. Eu te convido hoje a entrar no seu quarto, fechar a sua porta e agradecer a Deus pela vida. Agradecer a Deus pelo ar que você respira. Agradecer a Deus pela palavra que Ele te deixou. E agradecer a Ele pela fidelidade dEle na sua vida. Porque ainda no momento de sofrimento, você está de pé. Porque Ele é aquele que te sustenta. E é nesse momento de sofrimento que nós, enquanto cristãos, somos aperfeiçoados. E eu quero encerrar dizendo que o sofrimento vem também para aperfeiçoar a nossa dependência de Deus. Porque antes a gente pensava que era pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, mas quando vem uma situação complicada, difícil, a gente entende que eu não posso nada, mas eu dependo totalmente do Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de encerrar dizendo para você que essa situação que você está passando, esse sofrimento que você está passando, a angústia, a tribulação, pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser uma perseguição, eu não sei, o Senhor sabe. E Ele diz que não é o fim da história, mas Ele te convida hoje a se posicionar perante essa situação de uma maneira diferente. O fim vai depender da maneira que você escolhe se posicionar. Porque quando a gente decide parar, mediante um sofrimento, mediante uma angústia, no meio de um deserto, ali pode sim ser o fim da nossa história. Mas quando a gente decide se colocar de pé, a gente decide prevalecer crendo, a gente decide permanecer fiel, a gente decide continuar caminhando, a gente sai. O sofrimento é só um capítulo, porque lá na frente a gente vai dizer: aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Essa situação que você está passando, eu falo aqui com a autoridade que o Senhor me confiou. A situação que você tem passado e o sofrimento que você tem vivido não é para Deus obstáculo, ainda que perante os seus olhos seja. O Senhor manda dizer que Ele é o Deus das causas impossíveis, Ele é o Deus que opera o sobrenatural. E no meio dessas lágrimas, no meio desse choro e no meio dessa confusão, o nome dEle vai ser glorificado, porque Ele é Deus, Ele não muda e será eternamente. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, que os irmãos fiquem com essa palavra, meditem e consigam entender o sofrimento como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento na presença de Deus. Que ainda que soframos, ainda que padeçamos, nós esperamos em uma promessa muito maior, que é a vinda de Jesus. Então em nada o sofrimento há de ser comparado com a glória que em nós, e muito em breve, há de ser revelada. Aleluia.